De volta com o Jornal do Meio-Dia para falar a respeito de trânsito. Ontem a gente falou de uma briga no trânsito, né? Uma agressão com machadinho e tudo. E aí houve uma discussão, até pelas enquetes aí que a gente fez pelo WhatsApp, sobre o que, né? O que pode e o que não pode. O pedestre tem preferência? Graciliano até levantou essa questão. A gente vai ver agora nessa reportagem. De manhã, quando você levanta, toma o seu café e vai sair de casa para trabalhar ou então para levar os seus filhos na escola, você se prepara, arruma as suas coisas e aí você faz aquilo que todo mundo faz, ou pelo menos a maioria das pessoas, vai para o carro. Nessa hora você se transforma num motorista ou então num carona e é isso que a gente vai fazer hoje. Levar você para passear com a gente de carro e ver o que muda na nossa postura quando a gente está ali, ó, na direção. Eu vou gravar tudo com o celular e vocês vêm com a gente. Agora a gente já vai sair, o seu Elias está ali, ó, na direção. Vamos ver o que vai mudar. Ó, aqui tem pedestre, não tem semáforo. E aí vai depender do motorista, né? Se para ou não para que o pedestre passe. Bom, gente, nós retomamos essa discussão justamente porque tem muita gente se perguntando: será que o pedestre que tem preferência? Será que o carro que tem preferência quando o sinal está aberto para ele? Afinal de contas, o pedestre tem sempre prioridade? Será que isso vale ou não vale? Depende, porque às vezes tem aquele pedestre que enfia, né? Que não colabora. É, que não colabora. Eu acho que é o pedestre. Quem tem preferência sempre é o pedestre, né? Depende da faixa que a pessoa estiver andando, né? Se for de ciclista, ele tem preferência. Se for de carro, ele tem preferência. Se for de pedestre, ele tem preferência. O pedestre tem sempre uma preferência, mas ele não pode também não ter educação suficiente de simplesmente ultrapassar a faixa em qualquer momento, estando o sinal fechado para ele. Para você de casa aí que se situar na situação. No caso daquela faixa lá na José Pereira Liberato, em que houve o incidente com o rapaz e com o motorista, quando a gente está na metade da faixa, ele já começa a piscar e ficar vermelho. Qual que é o critério usado para fazer o temporizador? Afinal de contas, dá tempo do pedestre passar e fazer essa travessia com segurança? Esse critério ele é baseado num estudo feito pela Secretaria de Urbanismo com a engenharia de tráfego, né? E com base nisso eles acabam estipulando o tempo do semáforo. Normalmente, 12 segundos é um tempo hábil para o pedestre atravessar a via. Só que existem situações que envolvem deficiente físico ou pessoas idosas que precisam de mais tempo. Mas quando precisa de mais tempo, cabe ao condutor do veículo aguardar o pedestre concluir a travessia. Pelo visto, está faltando bom senso e educação na hora de encarar o trânsito. E não é por falta de lei, não, porque o artigo 74 do Código Brasileiro de Trânsito diz o seguinte: todo mundo tem que ter educação para o trânsito. Tem sim, isso faz parte. Agora, no artigo 72, tem mais uma coisinha que talvez você não saiba. Todo mundo também tem o direito de pedir aos órgãos de trânsito da cidade que coloquem a sinalização correta, pedir implementação de equipamentos de trânsito. E o código diz também que quem é responsável pelo trânsito na cidade tem a obrigação de responder aí as perguntas e os pedidos da comunidade, justificando inclusive por que colocou ou não colocou os equipamentos que são necessários. No trânsito, todo mundo precisa ficar atento e fazer a sua parte. Muitas pessoas que são motoristas, quando são pedestres, xingam motoristas, mas quando são motoristas, não respeitam o próprio ponto de vista enquanto pedestre, né? Inclusive tem um desenho do Walt Disney em que o Pateta é bem representativo nesse sentido. Ele xinga as pessoas enquanto pedestre e quando entra no carro se transforma num demônio, na verdade. Isso é bem a representação do modo como as pessoas estão encarando a vida na atualidade. Eu penso que o respeito ao próximo e o exemplo, né, porque já vi, por exemplo, criança puxando a mãe para passar na faixa de pedestre e ela querendo passar fora da faixa de pedestre. Tem que educar todo mundo, tanto a pé como os motoristas também já não estão com tempo, não tem paciência.